Olá, alunos, como vão? Eu sou a professora Michele Tankman, responsável pelo conteúdo da disciplina Conflitos Étnicos, Territoriais e Culturais. Essa disciplina é importante à medida que nos permite compreender a ordem mundial que está estabelecida. Antes de prosseguirmos, é importante fazermos uma revisão dos conceitos básicos da geografia a fim de compreender os conflitos étnicos, culturais e territoriais com o olhar geográfico. O espaço geográfico é o espaço em que a sociedade produz, ao mesmo tempo em que a sociedade modifica a natureza. Ela produz um espaço ou um lugar para viver e garantir a sua existência. Outro conceito importante é o espaço vital. No espaço, verificamos diferentes paisagens, como o campo de cultivo, a agricultura, a cidadania, estradas, indústrias e etc, etc. O lugar é um conceito muito caro para a geografia porque é a porção do espaço apropriável para a vida, que é vivido, que é histórico, que possui uma referência e, portanto, é reconhecido e cria uma identidade. Envolve um sistema de relações entre as pessoas e os objetos. O lugar guarda em si mesmo as noções de densidade técnica, comunicacional, informacional e normativa. Guarda também em si a dimensão da vida como tempo passado e presente. É nele que ocorrem as relações de consenso, de conflito, dominação e resistência. É no lugar que se dá a recuperação da vida, porque é o espaço com o qual o indivíduo se identifica mais diretamente. Um outro conceito importante é o território, que tem um conceito mais amplo que o espaço geográfico e é visto como uma dimensão analítica. Ele se torna uma concepção eminentemente geográfica quando assume uma conotação social ou a tríade proposta por Hatzel, que seria o Estado, o território e a nação. O território é a porção do espaço definido por e a partir das relações de poder. É comum conceber território como um território nacional que nos remete ao seu gestor, ao Estado, aos governos, ao sentimento de pátria e etc. Dessa forma, o território nacional seria a base material, física de um Estado que sobre ela exerce a soberania, definida por suas fronteiras com outros Estados formados ao longo do processo histórico específico de uma nação. O território é uma categoria geopolítica produzida por ações políticas, ações sociais e ações econômicas, e articulado por relações de poder, locus do conflitos, que necessitam de controle social e gestão. A posse, a identidade, as relações de poder transformaram o lugar/região em território. E assim, os lugares e as regiões são valorizadas, disputadas, especuladas, apropriadas e utilizadas. A análise do território como o uso do espaço pode ser compreendida como o uso do espaço e pode passar por uma renovação constante de processo de desterritorialização, reterritorialização em função da materialidade que vem sendo relevada ao território em função do global. Vamos compreender um pouco mais. A desterritorialização é a saída do território no sentido de domínio do espaço geográfico. Por algum motivo deixou de dominar ou usar o espaço geográfico, ainda que esses espaços fisicamente permaneçam no lugar. A reterritorialização seria o retorno do uso ou domínio do espaço geográfico. Em que medida é possível fazer uma relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos e de que forma interferem na gestão do espaço? Vamos então compreender. A territorialidade é a relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço. Da mesma forma
que o território, o processo de territorialidade pode transcender uma unidade política e esse processo não se traduz por uma simples expressão cartográfica, mas se manifesta sob as relações variadas, desde as mais simples até a mais complexa. A extraterritorialidade, que segundo Zé Peleus, é quando uma pessoa vive em outro território e continua submetida a uma ordem estatal de seu local de origem. Quando isso ocorre, há uma tendência de o estado atual em que a pessoa se concentra reduzir a soberania com relação a esse específico indivíduo. É como se o estado dela se encontrasse dentro de outro estado. Um outro conceito seria a multiterritorialidade, que está relacionada em conceber e vivenciar a territorialidade dos espaços. De acordo com Rosbert, vivenciar a territorialidade depende muito da condição cultural e da classe de cada grupo social. É importante lembrar que esta multiterritorialidade não é em si positiva ou negativa. O outro conceito importante refere-se às redes, que são espaços dispersos que acabam se interconectando através de identidade. Compreendidos os conceitos básicos da geografia, vamos relembrar o significado das palavras relativas à nossa disciplina, isto é, étnicos e etnia, cultural, conflitos e territórios. Quando procuramos conhecer o conceito de etnia, verificamos que a etimologia desta palavra vem do grego etnos. O seu significado é povo. Nesse sentido, a etnia é a própria consciência de um grupo que passa a ser considerado diferenciado em relação a outros grupos. As diferenças percebidas são oriundas da construção histórica desse povo. Qual o significado da expressão, então, grupos étnicos? Acertou se você respondeu que grupos étnicos é formado por pessoas que se identificam ou são identificadas através de identidade. Refere-se, segundo a definição de povo, a um grupo de seres humanos unidos por um fator comum, tal como a nacionalidade, etnia, religião, língua, bem como demais afinidades históricas e culturais. Repare que os grupos étnicos precisam e reivindicam ser reconhecidos pela ordem mundial e depende de uma estrutura social e política e, acima de tudo, de um território. E o conflito? Segundo Bobbio, pode definir conflito a partir de seus componentes. Existe um acordo sobre o fato que o conflito é uma das formas de interação entre indivíduos, grupos, organizações e coletividades que implica choques para acesso e distribuição de recursos escassos. Assim, o desequilíbrio de forças do sistema social, que deveria estar em repouso, isto é, equilibrado, quando as forças que o compõem desequilibram e o grupo não é mais uma relação harmônica entre os órgãos, porque estão suscetíveis de uma interferência externa. Ao defrontar uma guerra, uma busca de territorialidade, não se fala do conflito pessoal, mas de um conflito social. O conflito pode ser compreendido quando se revelam um ou mais motivos de discórdia entre as pessoas ou grupos. Podemos compreender como situações antagônicas de interesses e, segundo Taiping, o conflito está associado a situações onde a capacidade da sociedade de resolvê-la por meio de mecanismos reguladores, tais como os tribunais ou estruturas sociais, por exemplo, ou então clãs, fracassou, e as partes envolvidas no mesmo recorrem à violência. Conflito, como a gente pode observar, é uma constante no desenvolvimento da sociedade. A geração de conflitos se dá por um ou mais fatores relacionados a seguir. O Estado fraco, desintegrado, corrupto, por exemplo. O regime repressivo ou ilegítimo, discriminação contra certos grupos sociais ou étnicos. Tratamento inadequado das diferenças religiosas, culturais ou étnicas. Comunidades religiosas, políticas, ativas que promovem mensagens hostis e de discórdia.
Legado político e econômico do colonialismo e ou a Guerra Fria. Mudanças políticas, por exemplo, econômicas repentinas. Alto índice de analfabetismo e de doenças. Falta de recursos vitais, como a água e terra própria para o cultivo. Depósito de armas e munição. Ameaças às relações regionais. São vários fatores importantes que revelam conflitos. Fatores estruturais também podem se dividir em outros que irão gerar subcategorias. Vamos lá. 1. Recursos. Pode ser de distribuição de território, verbas, fontes de energia, alimentos e outros bens materiais aos quais as pessoas dão valor. Os recursos são compreendidos como fatores geopolíticos que são cobiçados pela sociedade. O 2 seria o poder, principalmente a distribuição de controle que, em termos políticos, implica no acesso e na participação de processos de tomada de decisão. Para nós da geografia, relacionamos este poder principalmente a partir do território e do movimento de TDR. TDR seria o T de territorialização, D de desterritorialização e R de reterritorialização. O terceiro que a gente pode citar seria a identidade, características culturais, linguísticas, sociais ou étnicas das pessoas. A identidade está relacionada sempre ao lugar. Para Castells, as duas grandes tendências conflitantes que moldam o mundo hoje é a globalização e a identidade. E por último, valores. Valores fundamentais, especialmente no relativo a sistemas de governo religiosos ou então ideológicos. Os conflitos étnicos recentes não são mais explicados apenas por razões geopolíticas de grande envergadura, tipo capitalismo e socialismo, como acontecia no tempo da Guerra Fria, e sim pode ser explicado pelo crescimento demográfico dos diferentes grupos étnicos. Por exemplo, raça versus etnia. Embora não possa ser considerado como iguais, o conceito de raça é associado ao de etnia. A diferença reside no fato de que etnia compreende os fatores culturais, como a nacionalidade, a religião, a língua e as tradições, enquanto raça compreende apenas os fatores morfológicos, como cor de pele, constituição física, estatura e traço facial. No mundo, existem regiões que vivem intensos conflitos e que são oriundos de vários motivos, como luta por território, pela independência, por questões religiosas, recursos minerais, entre outros. Vamos ver, assim, citar alguns casos. No Oriente Médio, Israel e Palestina, uma luta por formação de Estado curdos, a guerra do Iraque, a guerra civil no Afeganistão e a guerra civil no Iêmen. Em outro lugar da Ásia, nós temos, por exemplo, o conflito entre a Índia e Paquistão, que seria o conflito da Caxemira. A luta de independência da Chechênia e do Daguestão, a guerra civil do Azerbaijão, a guerra civil do Camboja e a guerra civil do Sri Lanka. Na Europa, nós temos a luta pela independência do País Basco, Ulster, que apesar de não estar mais com conflito armado, porque o IRA entrega as armas do exército do Reino Unido e se retira para fazer um acordo de paz assinado em 2007, quer dizer, o conflito eles vão tentar resolver de forma política. 3. A antiga Iugoslávia, que não há movimentos de independência no momento. A Albânia, graves tumultos internos. Na África, por exemplo, nós temos graves conflitos em 22 países africanos. Na América, nós temos guerra civil do Haiti, conflitos armados na Colômbia. Não poderíamos deixar de mencionar a Primavera Árabe. Tem se denominado Primavera Árabe aos protestos que têm ocorrido no mundo árabe em 2010 e 2011. Caracteriza por uma onda revolucionária de manifestações e protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio e ao norte da África desde 18 de dezembro de 2010.
São exemplos as revoluções na Tunísia e no Egito, a guerra civil na Líbia, os enormes protestos da Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Síria, Omã e Iêmen. E os protestos menores no Kuwait, no Líbano, na Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das novas tecnologias e tendências como Facebook, Twitter, YouTube, para organizar e comunicar, sensibilizar a população e a comunidade internacional. Até indico para vocês um vídeo muito interessante de um especial da TV Cultura que está aqui embaixo na tela, tá vendo? Especial TV Cultura Primavera Árabe, que foi gravado em 11/8/2011. Vamos analisar um conflito existente no território que afeta diretamente as mulheres. A resistência feminina contra a segregação do gênero durante o regime talibã no Afeganistão. Qual é o nosso objetivo em fazer essa análise? Apresentar uma das formas de resistência promovida por mulheres do Afeganistão que, diante do regime talibã e do fundamentalismo islâmico, fortaleceram a Hawa, que é uma associação constituída por cerca de 2.000 mulheres e, a partir da rede de comunicação, promoveram, através de um único acesso à internet, oportunidades para denunciar ao mundo as barbaridades cometidas pelo regime talibã. Vamos conhecer a localização do Afeganistão a partir dessa imagem. Reparem bem aonde se localiza o Afeganistão. Também vou pegar alguns exemplos de mulheres, para vocês entenderem como que essas mulheres viviam no regime do Talibã. Perceberam? São mais da metade da população as mulheres. Para os fundamentalistas islâmicos, são consideradas qualquer coisa menos humanas. Elas servem para procriação, para cumprir tarefas que os homens não fazem. Mas para a gente entender um pouquinho, que regime talibã é esse que eu estou falando e o que foi o regime talibã? Em 1997, uma milícia fundamentalista islâmica que tomou o poder no Afeganistão e mergulha no país num estado brutal de apartheid que pode ser traduzido como um estado de segregação entre o homem e as mulheres. No caso afegão, uma segregação de gênero, no qual as mulheres e as meninas foram destituídas de todos os seus direitos humanos básicos. Regime de terror, com a aplicação distorcida da lei islâmica chamada Sharia. Toda a liberdade foi cruelmente sufocada. Só para vocês terem uma ideia, o testemunho de uma mulher vale a metade do que um testemunho masculino. A mulher não pode recorrer à corte diretamente. A mulher não pode deixar se fotografar ou filmar. Quando você vai pegar um ônibus, os ônibus públicos são divididos em 2 tipos, para homens e mulheres. Os 2 não podem viajar em um mesmo ônibus. Todas as janelas devem ser pintadas de modo que as mulheres não sejam vistas dentro de casa por quem estiver do lado de fora. A mulher não pode usar táxi sem a companhia de um mahram. O mahram é o acompanhante dela. Todos os lugares com a palavra mulher, por exemplo, devem ser mudados. O jardim da mulher deve passar a se chamar Jardim da Primavera. O que é permitido, então? É permitido chicotear, bater ou agredir verbalmente as mulheres que não estiverem usando as roupas adequadas, chamadas de burca, ou que estejam agindo em discordância com o que o Talibã quer, ou ainda esteja sem o seu mahram. Mulher em público, se não estiver com seus calcanhares cobertos, serão desacatadas, penalizadas. Mulheres que usam qualquer tipo de maquiagem, né? Muitas mulheres tiveram seus dedos cortados por pintar a unha, por exemplo. É proibido ainda as mulheres de qualquer tipo de trabalho fora de casa, incluindo professoras, médicas, enfermeiras, engenheiros e etc. As mulheres é proibido andar nas ruas sem a companhia de um mahram, o que seria o pai, irmão ou marido. É proibido também falar com vendedores homens,
ou ser tratadas por médicos homens. Falar ou apertar a mão de estranho, nem pensar. É proibido rir alto, gente. Nunca um estranho pode sequer ouvir a voz de uma mulher. É proibido usar saltos altos que possam produzir sons enquanto andam, já que é proibido a qualquer homem ouvir os passos de uma mulher. É proibido a presença de mulheres em rádios, televisão ou qualquer outro meio de comunicação. É proibido às mulheres qualquer tipo de esporte ou mesmo entrar em clubes e locais esportivos. É proibido às mulheres andar de bicicleta ou motocicleta, mesmo com seus marras. É proibido o uso de roupas que sejam coloridas ou que tenham cores sexualmente atrativas. É proibida a participação de mulheres em festividades. É proibido lavar roupa nos rios ou locais públicos. É proibido o estudo em escolas, universidades ou qualquer outra instituição educacional. Aparecer nas varandas de suas casas, nem pensar. É proibido alfaiates de costurar roupas para mulheres. É proibido as mulheres de usar banheiros públicos e a maioria não tem banheiro em casa. É proibido o uso de calças compridas mesmo debaixo do véu. É proibido fotos de mulheres, de mulher cantar, a homens e mulheres ouvir música. É proibido assistir filme, televisão ou vídeos. É obrigado o uso do véu completo, que seria a burca, que cobre a mulher dos pés à cabeça. E aí, então, surge uma resistência, né? Diante de tanta evidência, surge uma resistência chamada HAWA, que é a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. É a única organização política social feminista das mulheres afegãs antifundamentalista, que lutam pela paz, pela liberdade, democracia, pelos direitos das mulheres no fundamentalismo afegão. Lutam pelo direito humano e pela justiça social no Afeganistão. A HAWA, desde 1997, se apropriou da tecnologia de informação e comunicação, utilizando a internet como veículo para divulgar, através das imagens, reportagens e outros, as atrocidades ocorridas no regime talibã. E, ao mesmo tempo, provocaram uma cibermilitância ideológica que mobilizou parte da sociedade internacional. Elas contaram com a ajuda de jornalistas que foram os primeiros a enviar o material para que, debaixo das burcas, pudessem registrar os acontecimentos. A HAWA, depois que a porta-voz descreveu na TV de como as mulheres escondiam suas câmeras debaixo dos véus para capturar imagens de execuções públicas e chicotadas. As imagens passaram a ser publicadas e dezenas de câmeras, material fotográfico, foram a elas doados. Hoje, elas têm um site, que está aqui o endereço, com tradução para 7 idiomas e apoiam a Anistia Internacional. Lá você pode ver nesse site, cujo endereço está aqui, desenhos de crianças das escolas e orfanatos da HAWA. Então, assim, como que naquele período, né, do Talibã, as crianças entendiam as relações sociais no território afegão. Então, elas desenhavam, por exemplo, um marram chicoteando a mulher, né? Ou então a mulher sendo tratada como um cachorro, ou então ela esmolando na rua. E vale a pena a gente conhecer algumas das imagens, a gente está apresentando aqui, mas vocês identificarem outras no site. Como ficou a repressão às mulheres após a invasão americana? Depois de novembro de 2001, o Talibã deixou o poder no Afeganistão. O líder do Talibã, Mullah Omar, nunca foi capturado. E o grupo radical islâmico reemergiu, atacando forças de coalizão e pessoas ligadas a organizações de eleições, matando funcionários de agências humanitárias e sequestrando estrangeiros. A imprensa mundial exibiu imagens de mulheres tirando suas burcas quando o Talibã deixou o poder. As afegãs ainda enfrentam restrições em suas vidas diárias e muitas delas ainda usam manto que cobre o corpo do rosto, ainda que não seja mais proibido. Poucos progressos. As meninas frequentam a escola pela primeira vez em vários anos e há a mulher que concorreu à presidência. Então, aqui nós temos imagens de algumas mulheres, né, da liderança local.
E é importante a gente entender o que aconteceu com os chefes regionais da milícia, que retornaram seu controle sobre vastas áreas do Afeganistão, para onde não foram enviadas tropas da paz internacionais. O presidente afeganistão, Hamid Karzai, tem o poder limitado, fora da capital de Cabul, e os líderes regionais são vistos como um dos principais obstáculos para a estabilidade do território. Repara a imagem, onde ainda você encontra foco de resistência do regime talibã. Em relação ao território, a gente também teve assim, muitos refugiados. Os afegãos ainda são a maior população de refugiados do mundo. Desde 2002, mais de 3 milhões deles retornaram à sua pátria. A maior parte dos refugiados retornaram dos países vizinhos, que seriam o Paquistão e o Irã. Em cidades muito afetadas pela guerra, como Cabul, não há casas suficientes e muitos são forçados a viver em tendas em meio de ruínas. Conclusão: com a chance das mulheres afeganistãs fazerem escolhas, elas esperam poder passar a aproveitar a vida de diferentes maneiras, assim como é feito por milhares de mulheres ao redor do mundo. Querido aluno, nós acabamos de falar sobre um conflito no Afeganistão que a qualquer momento ele pode ressurgir. Agora, eu gostaria de retornar, apesar de a gente já ter comentado sobre a Primavera Árabe, eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse conflito, porque, na verdade, ele está revelando uma nova ordem mundial. Os conflitos no mundo árabe iniciaram-se no Egito e na Tunísia, implicando a queda, respectivamente, de Mubarak, preso em abril junto com seus filhos, e de Ben Ali, que responde por 4.000 casos de corrupção, além de mais de 4.200 queixas de cidadãos contra o abuso do ditador. Em comum, os movimentos populares nesses países têm o fato de serem reações contra a falta de liberdade, as dificuldades econômicas e a corrupção. Assim, a punição aos ditadores envolve julgamento de ações penais por corrupção, abuso de poder e violação dos direitos econômicos, além dos bloqueios de bens. Em julho, o primeiro-ministro do Egito, Ehsan Sharaf, empreendeu mudanças para conter as revoltas, trocando ministros. Desde a saída de Mubarak, as Forças Armadas estão governando o país. Em 3 de agosto de 2011, Mubarak foi a julgamento. Na África, as manifestações chegaram à Argélia, com protestos contra Abdelaziz Bouteflika. Sobre a Costa do Marfim e a Líbia, leia, por exemplo, vários posts em vários sites. Outros conflitos surgiram na Costa do Marfim e na Líbia. De volta ao Oriente Médio, já houve movimentos populares na Jordânia contra o rei Abdullah, no Iêmen contra Ali Abdullah Selek e o Omã contra o sultão Al-Shahid. No Iêmen, houve uma manifestação chamada Dia da Ira, em Sana, a capital, e em outras cidades em que foram feitas manifestações a favor da renúncia do presidente, que insiste em manter-se no poder e também vem reagindo com violência a movimentos populares. Em 18 de março, nova onda de violência ocorreu no país, com a morte de 40 pessoas e pelo menos 200 feridos, incluindo crianças feridas na cabeça e pescoço, pois a própria polícia local dificultou as rotas de fuga. Os Estados Unidos, que mantém uma base militar no Iêmen para lutar contra o terrorismo, vem se declarando publicamente que condenam essa violência. Os protestos têm ocorrido com frequência, almejando a saída do presidente Ali Abdullah Saleh, há 32 anos no poder, que contrapõe a convocação de eleições no final do ano, havendo antes governo de transição. Os governos dos Estados Unidos e Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, apoiam a permanência do ditador como forma de barrar o avanço da Al-Qaeda. Já em abril, os protestos continuam, acarretando até mortes, assim como na Líbia também tem havido dissensões no governo.
Em 27 de abril, houve mais protestos implicando 13 mortes e 220 feridos. Mas agora, porque em vez de aceitarem que o ditador saia em 30 dias, em troca de imunidade, eles querem a saída de Saleh já. Até os Estados Unidos, que o apoiavam por uma oposição da Al-Qaeda, querem a saída do ditador. No Líbano, em 6 de março, houve manifestação em Beirute, a capital, contra a atual divisão de poder entre facções cristãs e muçulmanas, já que o país está sem governo desde janeiro, quando o Hezbollah derrubou o primeiro-ministro Saad al-Hariri. O povo reclama da corrupção e do baixo crescimento econômico. Na Síria, houve conflitos na capital, Damasco, contra o ditador Bashar al-Assad, do poder há 11 anos, resultando o fim do regime de emergência após 50 anos. Após a morte de mais de 340 pessoas no Marrocos, o rei Mohammed VI resolveu conter o protesto, criando órgãos de defesa dos direitos humanos e os defensores e de defensoria pública, além de tornar o judiciário mais independente. E, na Arábia Saudita, Abdullah seguiu o exemplo do colega, lançando um pacote de 60 bilhões de dólares, aumentando o salário mínimo e criando cerca de 60 mil empregos na área de segurança. Os protestos aqui já provocaram mortes, enquanto no Marrocos, chamado de Movimento 20 de Fevereiro, data do primeiro, eles seguem pacíficos pela realização de reformas e pelo fim da prisão política, corrupção, tortura, desemprego, principalmente na capital, Rabat, e em Casablanca. De fato, mesmo sendo monarquia constitucional com eleição do parlamento, o monarca pode dissolvê-lo, nomear membros do governo e decretar estado de emergência. A União Europeia passou a embargar armas à Síria, que todavia vem recebendo apoio da Turquia. Até agora, cerca de 1.000 pessoas já morreram nos conflitos. Até junho de 2011, foram contabilizados 10.000 prisões, 1.300 mortes de civis e 300 de militares no protesto contra a família dos Assad, no poder há 41 anos. Em 31 de julho, véspera do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, em Ramã, as forças do ditador mataram 80 civis, além de 45 em 3 de agosto, causando desagrado da comunidade internacional, incluindo França, Reino Unido e Estados Unidos. O Líbano, vizinho da Síria, entretanto, absteve-se. Em 7 de agosto, estima-se que mais de 52 civis tenham morrido. Desde março, foram contabilizados cerca de 3.000 mortes, com protestos que podem converter-se a uma guerra civil. Em 22 de novembro de 2011, houve ataques de desertores a membros do Exército. Os conflitos no mundo árabe vêm apresentando vários desdobramentos, como a imigração de pessoas de países como a Tunísia, implicando reações xenófobas, como na França, que foram proibidos de entrarem. No Bahrein, ilha do Golfo Pérsico, com 1,2 milhão de habitantes, o exército demoliu um monumento em formato de pérola em 18 de março, pois lá se reuniam xiitas para protestarem contra a família real sunita. Com isso, houve manifestações de apoio aos xiitas daquele país, no Irã e no Iraque, reunindo neste último cerca de 10.000 pessoas. Em março, tropas da Arábia Saudita sunita invadiram o país para auxiliar o governo local a reprimir os protestos da chamada Primavera Árabe. Estima-se que 1 a cada 500 habitantes seja um preso político vítima de tortura, independente de ser xiita ou sunita. O Irã xiita é outro país que influencia o Bahrein, sem contar com a Grã-Bretanha, que com ele firmou tratados, tornando protetorado europeu. Também houve confronto grave em Amman, capital da Jordânia, antecedido por manifestações como o acampamento dos jovens em 24 de março de 2011. Segundo a Polícia Federal brasileira, existem organizações terroristas islâmicas que também operam no Brasil,
Por exemplo, a Al-Qaeda, que foi comandada por Osama Bin Laden, que, segundo a versão oficial, seria a autora daquele ataque do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Existem outras organizações fundamentalistas criadas nos anos de 1970 na Palestina, não reconhecendo Israel. E com base na Síria, o Hezbollah, também financiado pelo Irã desde 1980, tem o ideal de fundar um Estado Islâmico no Líbano. O Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, e não reconhecendo o Estado de Israel, ataca civis israelenses. E o grupo islâmico combatente marroquino, que fundado nos anos de 1990, anseia por converter a monarquia no Marrocos em Estado Islâmico. Se é verdade que os casos de punição aos ditadores, fruto do clamor popular e da comunidade internacional, incluindo Casa Branca, vêm se tornando comuns, nem por isso tem reduzido a violência com que eles reagem aos protestos de seu povo. É que os ditadores têm sede de poder e acreditam ser seres superiores aos mortais em geral. Há países onde eles ainda imperam sem registro de protestos significativos, como no caso da Coreia do Norte, em que Kim Jong-il está no poder há 18 anos e na década de 1990 causou mortes em quase 3 milhões de pessoas de fome. No Zimbábue, onde Robert Mugabe, há 31 anos no poder, é acusado de massacrar milhares de civis. No Sudão, onde Omar Bashir, há 21 anos no poder, é acusado de genocídio. E no Guiné Equatorial, onde o Teodoro Obiang, há 31 anos no poder, mantém 60% da população vivendo com menos de $2 por dia. Em maio de 2011, Obama anunciou o plano de auxílio financeiro de bilhões de dólares ao Oriente Médio e ao norte da África para facilitar-lhe a democratização. A ideia é seguir o que fez para a Europa Oriental após a Guerra Fria. Na Europa, utilizar-se-ão recursos do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Os primeiros países a serem beneficiados serão o Egito e a Tunísia. Em junho de 2011, os membros do Conselho de Segurança da ONU elaboram resolução de autoria da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Portugal, estabelecendo sanções à Síria por violação aos direitos humanos decorrente da repressão levada a cabo sobre os protestos. A Rússia e a China ameaçam ir contra a resolução e o Brasil vem sendo instigado a apoiar a resolução. Em 30 de junho de 2011, houve referendo no Marrocos para ratificar ou não a proposta de reforma do rei Mohammed VI, flexibilizando a Constituição, mesmo mantendo sob seu poder a religião e o exército. Trata-se de um universo de 13 milhões de eleitores para 34 milhões de habitantes. Com a morte de Gaddafi na Líbia, as bolas da vez são os ditadores da Síria e do Iêmen, já que a Tunísia e o Egito já derrubaram seus ditadores e estão convocando as primeiras eleições democráticas. E no Bahrein e Marrocos, as manifestações vêm perdendo força. E num segundo momento, sobretudo, com as reformas levadas a cabo pelo rei Mohammed VI. Como vocês podem observar, muitos eventos ocorreram para realizar essa Primavera Árabe. É importante a gente entender que esses conflitos eles não param por aqui, eles não são estanques e devem ser acompanhados nos noticiários. O que se sabe é que as redes sociais apoiaram esse universo da Primavera Árabe, fazendo com que houvesse ação de fato no território. E isso daí provocou, então, desencadeou todas essas manifestações que, com certeza, vai buscar restabelecer a democracia naquele lugar. Antes de finalizar essa aula, gostaria de enfatizar que o território é submetido aos que se apropriam dele e, portanto, a sua dinâmica sempre está relacionada ao sistema de poder. A territorialidade é o uso do espaço apropriado de um território, sendo outro importante conceito da geografia. Nessa aula, apresentamos uma revisão dos conceitos básicos da geografia a fim de compreender os conflitos étnicos
culturais e territoriais com olhar geográfico. Apresentamos o significado das palavras relativas à nossa disciplina, isto é, étnicos, etnia, cultura, conflitos e territórios. Apresentamos ainda o significado da expressão grupos étnicos, assim como uma compreensão de que os conflitos é uma constante no desenvolvimento da sociedade. Ainda mostramos razões para a geração de conflitos. Identificamos regiões que vivem em intenso conflito e que são oriundos de vários motivos, como luta por território, pela independência, por questões religiosas, recursos minerais, entre outros. Um estudo da ONU também foi visto, que é o estudo sobre a Primavera Árabe. Também entendemos o conflito que surgiu no Afeganistão e o que pode ressurgir a qualquer momento a partir desse conflito. Bom, espero que você tenha gostado do que foi apresentado aqui. Outras reflexões sobre o conflito vocês encontrarão no seu material didático. Até uma outra aula.